Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, do versos 11 a 16. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. E vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando, tocou o esquife, parou os que conduziu e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém. O tema da mensagem: encontrando Jesus na dor. A Bíblia fala numa cidade pequena chamada Naim, que hoje é uma povoação muçulmana, hoje predominam os muçulmanos nessa região. Fica a uns 10 quilômetros de Nazaré. E essa mulher aqui estava indo para enterrar o seu filho único, e havia uma multidão que acompanhava essa mulher. E essa mulher perdeu seu marido alguns anos atrás, e agora chegou novamente a desgraça na vida dessa mulher, perdeu seu filho único, provavelmente tinha uns 20 anos esse jovem. E uma mulher naquele tempo não podia trabalhar, o filho seria o provedor. Agora essa mulher, ela está vivendo um momento de caos, um momento assim, sem expectativa, sem esperança, sem vontade de viver, porque perdeu o chão, perdeu seu filho único. E essa mulher estava inconsolável, estava verdadeiramente vivendo um momento de caos, fundo do poço. Talvez você se identifique com essa mulher em alguma área, talvez perdeu algum querido, perdeu um emprego, perdeu uma empresa, ou você está enfermo, ou o seu filho está nas drogas, ou está envolvido com más companhias, envolvido com o ocultismo, ou talvez preso no alcoolismo, alguém, o marido no alcoolismo, ou a esposa no alcoolismo, ou o filho, ou você perdeu a sua causa na justiça, foi traído, ou você está endividado, não tem como pagar a dívida, ou você está vivendo um momento de depressão. Eu não sei o momento a qual você está vivendo, mas essa mulher, ela estava vivendo um momento de terror, e aquela multidão estava caminhando, estava indo direto para enterrar aquele filho único daquela viúva, e aquela mulher estava inconsolável. E de repente aparece uma multidão paralela, uma multidão alegre, feliz, e quem estava no meio era o príncipe da paz, o autor da vida. E o Senhor viu aquela mulher em pranto, em desespero, e Jesus parou aquela caminhada e foi ao encontro daquela mulher e disse: mulher, não chores. E Jesus se aproxima daquele que estava morto, tocou no morto, e Jesus dá uma ordem: jovem, a ti te digo, levanta-te. E aquele que estava morto se levantou, ressuscitou dos mortos, e Jesus restituiu aquele que estava morto com vida para aquela mulher. E aquela multidão que estava em luto, agora aquela multidão reconheceu que aquele homem era o Messias, o Filho do Deus vivo, e Deus visitou o seu povo. E aquela multidão que ia para o enterro agora acompanha aquela grande multidão que estava com Jesus, e Jesus destruiu o plano de Satanás, que era desgraça na vida daquela mulher, e Jesus transformou a desgraça em graça.
eu quero falar algumas verdades que nós podemos aprender nesse texto aqui, que certamente Deus está falando aos nossos corações nesta noite. A maior tragédia do homem não são as crises, sim a falta do conhecimento da palavra de Deus. Oséias capítulo 4, 6, fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído, o meu povo está sofrendo, o meu povo está sendo atormentado por Satanás, porque não conhece o poder de Deus, não conhece o Cristo ressurreto. E outro texto também que Jesus ele exorta os religiosos, ele traz um alerta, Mateus 22, verso 29. Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Errais e não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Irmãos, hoje o Senhor fala para mim e para você: se você está com um grande problema, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus não está no sepulcro, Jesus não está na cruz, mas Ele está bem presente na hora da angústia. Jesus está bem presente no meio do seu povo. Jesus ele vai ao encontro do sofredor. Jesus vai ao encontro aonde está o necessitado. Jesus ele agia muito, ministrava muitas curas, milagres, era nas ruas, nas terras poeirentas, não nas sinagogas, porque ele estava onde estava o pecador, onde estava o sofredor, onde estavam os desvalidos, aqueles que eram pários da sociedade, aqueles que eram execrados, aqueles que eram rotulados: esses são pecadores, esses são doentes, não podem entrar num templo. Mas Jesus estava onde estava o sofredor, onde estava o abatido, e Jesus, e Ele está bem presente no momento tão importante da vida daquela mulher que não conhecia Jesus. Eu vejo, amados, verdades aqui, verso 12: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Saía o enterro do filho único, ia para enterrar o filho, o sonho dela, aquele que seria o provedor. Enterrar, não tinha mais solução, ninguém podia consolar aquela mulher, ninguém podia fazer nada, ninguém podia ajudar. Irmãos, muitas vezes a gente se depara, você olha para a direita, olha para a esquerda, ninguém pode te ajudar. Mas bendito o varão que confia no Senhor. Quem pode te ajudar? Somente é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Não é religião, meu querido, não é placa de igreja que pode te ajudar. Quem pode te ajudar é Jesus, o Filho do Deus vivo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Busque o Senhor, em vez de você ficar na choradeira, em vez de você ficar se lamentando, em vez de você ficar em pânico, em depressão, em vez de você tomar remédio, acalmante para tentar isso, dá um sossega-leão, meu querido. Clame ao Senhor, suplique o favor do Senhor, porque Ele está atento ao clamor do necessitado. Ele conhece o teu sofrimento, a tua dor, a tua ansiedade, não é oculta aos olhos de Deus. Deus conhece os bilhões de estrelas que existem no universo, irmãos. Uma galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas, existe mais de 100 bilhões de galáxias. Irmãos, Deus conhece o nome de cada um, Deus conhece as necessidades de cada um, Deus conhece a dor de cada um. Mas a Bíblia fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Queridos, Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. Aquele povo estava em luto, levando o filho único, aquela viúva, mas de repente, na hora certa, no momento certo, Deus
comandou seu filho, Deus guiou seu filho para que houvesse um encontro com aquela multidão que estava em luto. E Jesus chega diante daquela mulher, a primeira atitude de Jesus foi dizer: mulher, não chores, não chores. Meu querido, o Senhor está falando para mim, para você: não chores. Deus tem uma notícia maravilhosa para você nesse dia. Deus tem algo maravilhoso para você nesse dia. O que o diabo fez, Deus é poderoso para desfazer em piscar de olhos. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E o Senhor, Ele está no alto sublime trono, mas é um Deus presente, é um Deus que se interage, é um Deus Emanuel, Deus conosco, que Ele está bem presente. Ele é onisciente, sabe de tudo, Ele é onipresente, está em todo lugar. Ele é onipotente. O teu problema pode ser grande, mas Deus está acima de tudo. Deus está acima desse grande problema teu. Mas confia no Senhor, não chores. Para aquela viúva não havia mais esperança. Ela tinha todas as razões, era legítimo o seu choro, o seu desespero. Perdeu seu marido, agora perdeu o filho, estava só, perdeu a esperança, perdeu o propósito da sua vida. Eu vejo aqui a vida e a morte, a luz e as trevas se encontram face a face. Irmãos, que coisa tremenda. Jesus, o autor da vida, o príncipe da paz, aquele que criou o céu e a terra pelo poder da palavra, agora Ele está diante de uma mulher, diante daquele espírito da morte que ceifou aquela menina, aquele menino, aquele jovem de 20 anos, está lá o autor da vida, está lá a luz do Senhor, o sol da justiça, e as trevas são confrontadas. E amados, quem prevalece é a luz. Quem prevalece é a luz. As trevas têm que bater em retirada. Irmãos, o Senhor é a luz. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. E aquela mulher, quando recebe aquela palavra, não chores. Mas escuta, quem é você para dizer isso? Meu filho morreu. Eu só tenho razão de chorar, não tenho mais esperança. Mulher, não chores. Irmãos, eu creio que essa palavra é profética para mim e para você. Não chores, não te preocupe, não fica desesperado, não perca noite de sono, não abra mão daquilo que Deus tem para você, não dê ouvido que o diabo está dizendo. Mas a situação é essa, mas creia que a luz do Senhor vai brilhar na sua vida, e as trevas não prevalecerá, porque o Senhor dá a última palavra. Muitas vezes a gente fica impressionado quando um pai de santo, uma pessoa enviada do diabo, lança imprecação: você vai morrer, vai acontecer essas desgraceiras. Meu querido, quantas pessoas ficam preocupadas, perdem noite de sono. Meu querido, maior aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? E se Deus permite uma prova na minha vida, tudo vai cooperar para o meu bem, porque eu tenho uma aliança com o Senhor. E Ele começou uma boa obra. Filipenses 1:6 fala assim: estou plenamente certo que aquele que começou uma boa obra vai completar essa boa obra. Irmãos, Deus está no comando da sua vida. Se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos ele tem que fugir, porque Deus está no comando. Você está no centro da vontade de Deus, você está debaixo da potente mão de Deus. Então não tema as palavras do diabo, não tema as palavras dos homens, mas confie na palavra do Senhor, meu querido, e você prevalecerá. Hoje a palavra para mim e para você: não chores.
Ah, mas pastor, a crise, a situação, estou com um decreto, se essa semana não aconteceu um milagre, meu querido, você então vai conhecer um milagre, porque quando não tem jeito, quando não tem mais esperança, quando não tem mais escapatória, é a hora do Senhor agir, porque especialidade é o que Ele sabe fazer, é milagre. Lucas 1,37, para Deus não haverá impossível em suas promessas, e tendo Ele agido, não cumprirá. Deus começou uma boa obra, Deus completa essa boa obra na sua vida. Por mais que o inimigo pareça prevalecer, saiba que atrás dos bastidores, quem está no comando é o grande general dos generais. Satanás, ele tem limite até onde ele pode ir, e muitas vezes ele vai longe porque o povo não conhece o poder de Deus, não conhece a Deus, não tem um relacionamento com Deus. Jó, certa vez, quando ele teve uma experiência com Deus, passou aquele momento de tenebroso na vida dele, ele fala assim: eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem, bem sei que o meu Redentor vive, e nenhum dos planos de Deus na minha vida nunca mais será frustrado, porque ele tinha medo. E a Bíblia fala em Jó capítulo 3 verso 25, o que eu mais temia, o que eu mais receava, isso me aconteceu. Perdeu 10 filhos, perdeu todos os bens materiais e ficou leproso. 3 coisas que ele mais temia, e o diabo falou: deixa eu tocar nessas áreas, quero ver se não vai blasfemar o nome de Deus, quero ver se não vai se afastar de Deus. E Deus permitiu o Satanás tocar, mas Deus falou assim: não tire a vida dele. Mas no final, Jó teve um encontro pessoal com Deus, e ele declarou: agora bem sei que o meu Deus, o meu Redentor vive, e nenhum dos planos de Deus, a partir de agora, nunca mais vai ser frustrado, porque a minha visão que eu tenho de Deus, é um Deus todo-poderoso, mas é um Deus de amor, é um Deus de bondade. A minha fé agora não é uma fé religiosa, mas uma fé verdadeira, que Deus é Pai, que Deus tem o melhor para mim. E queridos, esta é uma verdade. A Bíblia fala: meu povo perece, meu povo está sofrendo, meu povo está sendo açoitado pelo diabo, porque falta o conhecimento. E quando você tem o conhecimento de Deus, quando você tem a visão de Deus, meu querido, você anda na presença de Deus, você anda em santificação, você passa por luto, você passa por tentações, você passa por situações difíceis, mas você prevalece, porque você sabe que o Espírito Santo de Deus que habita em você te capacita, te potencializa, te faz saltar muralhas e faz você estabelecer memorial nos momentos difíceis. Aqui eu passei por um momento difícil, mas Deus fez uma obra gloriosa, e eu declaro que Ele foi um Deus provedor, Jeová Jireh na minha vida. Vai passar por outro momento difícil, você vai estabelecer memorial. Aqui Deus fez uma obra tremenda, e eu declaro que Ele é Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Meu querido, você vai estabelecer memorial em todos os momentos difíceis, porque você vai ver um Deus que está acima de toda circunstância, que vai transformar aquela situação que aos olhos humanos parecia tragédia, vai ser uma bênção, vai ser um vale da bênção, não vai ser vale da desgraça não. Então eu vejo, amados, que eu vejo a segunda parte, que Jesus, Ele vê aquela mulher, se compadeceu daquela mulher, se compadeceu do seu sofrimento e socorre. Mulher, não chores. Eu vejo aqui, amados, a graça de Deus vai ao encontro do aflito. Aquela mulher não conhecia Jesus, aquela mulher não clamou por Jesus, mas Jesus foi até ela. Prestam atenção, Jesus foi até ela, Jesus foi até ela. Isso que é tremendo, irmãos. Deus se fez carne e habitou entre nós. O Deus que habitava no alto sublime trono, um Deus transcendente, um Deus todo-poderoso, se fez carne e habitou entre nós, para entender a miséria humana, para entender o sofrimento humano. E Jesus estava naquele momento
pronto para estender a sua graça, significa favor imerecido. Aquela mulher não tinha nada para oferecer para Jesus, e sim, a graça tinha, a misericórdia, compaixão. A graça fala de restituição. O Senhor Jesus, ao encontro daquela mulher sofredora, uma mulher que queria tirar a vida, suicidar, que não tinha mais esperança, mas Jesus diz: mulher, não chores, quem está diante de ti é o autor da vida, é o príncipe da paz, é o sol da justiça. Querido, quem está do seu lado todo dia é Jesus de Nazaré. Mateus 28, verso 20: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Se você está sentindo só, está sentindo que o problema é tão grande, meu querido, grande é o Senhor que está do seu lado, e está dizendo: eia, eu estou do seu lado, acorde, eu vou fazer uma grande obra. Mas tira o olhar dos problemas, para de andar com as pessoas que estão em luto, olha para mim, eu estou vivo. Não chores, para de sofrer. E aquela mulher fica impactada, porque aquele homem não era um homem qualquer, não era um rabino, porque um rabino não chegava perto de uma mulher, tinha aqueles protocolo religioso, não podia chegar perto de uma mulher, seria considerado aquela mulher uma mulher pecadora, e aquela cheia de rituais religiosos. Mas Jesus chegou diante daquela mulher, Jesus o abraçou, aquela mulher, Jesus disse: não chores, eu me compadeço do seu sofrimento, mas eu tenho uma boa notícia, não só me compadeço, mas eu vou fazer uma obra extraordinária hoje. É hoje. O que Satanás fez, eu vou desfazer, eu vou destruir essa obra maligna, e vou restituir o teu filho com vida. Irmão, o Senhor está falando aquilo que o diabo roubou. O Senhor é poderoso para restituir. O Senhor é poderoso para abrir uma porta que aos olhos humanos não tem porta, não tem jeito, não tem escapatória. Mas hoje o Senhor diz para você: não chores, não fique desesperado, não fique angustiado. O Senhor está vivo, está pronto para fazer uma obra de espanto na sua vida. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. O Senhor quer fazer na sua vida. Eu vejo, amados, a graça de Deus vai ao encontro do aflito, do pecador. O poder da palavra de Jesus aniquila o plano do diabo. Somente uma palavra. Irmão, sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Profetiza a palavra. Jesus chegou diante daquele moço que estava morto, não sei quantas horas estava morto, talvez um dia inteiro, 24 horas já estava lá naquele caixão. Jesus chegou diante daquele morto, e Jesus dá uma ordem: jovem, a ti te digo, levanta-te. Oh, irmãos, hoje o Senhor está falando para mim e para você: profetize diante do problema a palavra do Senhor. Profetiza. Jeremias 1,12: o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Isaías 55:11: a palavra que sair da sua boca não voltará vazia, mas Deus cumprirá no seu propósito. Profetiza a palavra diante do problema. Profetiza e não chore. Profetiza, não fique dando ibope para o diabo. Profetize e não fique desesperado. Profetiza a palavra e você ficará surpreso, porque Deus vai ressuscitar aquilo que estava morto. Deus vai trazer a vida. Profetiza aquele marido cabeçudo que está tão distante. Profetiza: Senhor, eu profetizo que meu marido é uma bênção. Eu profetizo que a minha esposa briguenta vai ser um doce. Senhor, profetizo, Senhor, que aquele filho que está nas drogas, que está na bebida, vai ser uma bênção. Profetize, a palavra tem poder. E quando você ora as promessas de Deus, Deus vai, em 2 Coríntios 1,20 tem o sim e o amém.
1 João capítulo 5, verso 14 e 15, essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve, temos convicção que o nosso pedido, Deus vai atender. Deus vai atender. Deus vai atender o teu pedido. Você pode aplaudir o Senhor? Deus é fiel. Hoje de manhã eu estava naquele chororô, aquela murmuraçãozinha: Senhor, estou cansado, Senhor, cansado de esperar as promessas, quanta luta, no meu momento aqui de manhã, aqui na igreja, irmãos, incrível como Deus age. Quando a gente ora, quando a gente paga o preço, Deus sempre levanta intercessores para orar pela gente. Quando você ora e está fazendo a sua parte, Deus levanta pessoas para te ajudar a orar. Mas glória a Deus que você tem o Espírito Santo, Romanos 8, verso 26, que Ele intercede por você. E Deus levantou uma irmãzinha que eu não conheço, não sabe da minha existência, nem da minha esposa, de Suzano. No monte, Deus revelou a uma pastora chamada Mariana, que passou por um processo difícil, de câncer, mas nunca mais virá esse câncer. Deus falando, e o esposo chama pastor Daniel, e eu estou visitando ele, estou derramando uma nova unção, estou fazendo isso, e falou coisas assim, tão, com detalhes. Ainda deu o nome do meu filho, chamado Rafael. Estou fazendo uma grande obra na vida desse menino. E quando uma pessoa que estava lá no grupo, no meio, falou: eu conheço, meu pai é dessa igreja. E passou o recado para Mariana, e a Mariana foi muito impactada, porque Deus deu detalhe, uma pessoa simples, a igrejinha dela tem 26 membros, e Deus, olha o capricho de Deus, trazendo confirmação, dizendo: eu me agrado da minha serva, eu me agrado do meu servo que tem feito aquilo. Eu não conheço, nunca vi essa pessoa, mas incrível como Deus deu o nome, deu os detalhes, é uma coisa impressionante, irmãos. Glória a Deus que o reino de Deus é dinâmico. O reino de Deus, Deus levanta as pessoas, e não tem esse negócio, salvo, sentado e acomodado. Deus nos levanta para abençoar, para encorajar, e Deus nos levanta para interceder para as pessoas, e Deus faz a obra. Isso é tremendo. Havia uma multidão que estava junto com Jesus, a multidão alegre e feliz, mas Jesus estava levantando uma multidão de discípulos que iriam fazer as obras de Jesus e fazer coisas maiores. Então, o que eu aprendo aqui na palavra do Senhor, que nós temos a autoridade de Jesus para liberar a palavra com fé, porque o Senhor nos respalda. O que você ligar aqui na terra vai ser ligado nos céus, Mateus 18, 18. O que você proibir na terra vai ser proibido nos céus. Proíba a ação do diabo, proíba os intentos de Satanás, proíba as palavras contrárias, palavras malditas. Quebra, anula, que você tem essa autoridade. Está desligado, está proibido toda palavra maldita que vem contra a minha vida, e eu declaro em nome de Jesus, que em Jesus sou mais do que vencedor. Então você tem que liberar a palavra, porque a palavra tem poder. Jesus liberou a palavra: menino, jovem, levanta-te. E aquele que estava morto, a morte bateu em retirada, e aquele menino, aquele jovem de 20 anos se levantou com vida, e a Bíblia fala, ele começou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Querido, Jesus quer restituir o que o diabo roubou.
É profético essa palavra. Jesus quer restituir a sua alegria, a sua esperança, os seus sonhos. Jesus quer restituir os teus bens materiais. Amados, hoje o Senhor quer que caia a ficha. Entenda que hoje o Senhor quer que você tome posse dessa palavra, viva essa palavra, e você vai desfrutar das bênçãos do Senhor que está contida nessa palavra, porque a palavra tem poder quando você bota em prática, quando você acredita. Deus entra em ação, e o diabo bate em retirada e diz: agora acabou o meu tempo, fui frustrado nos meus desígnios. E o coveiro lá perdeu dinheiro, porque teve que fechar lá o buraco, e o Senhor transformou a desgraça em graça. Aquela multidão de choro, de espanto, fez parte da multidão que anda com Jesus. Irmão, Jesus poderia estar andando com aquela multidão, falar: deixa que essa multidão que se dane, eu não tenho tempo para ficar perdendo com essa multidão aí, que estão levando um filho de uma mulher pobre, que essa mulher tem para oferecer? Pelo contrário, o Rei da Glória se importou, se compadeceu e disse: mulher, não chores, porque eu vou fazer uma grande obra. E fez aquela grande obra, restituiu o filho único daquela viúva, e todos reconheceram a grande visitação do Senhor naquele lugar. Então eu quero terminar. Jesus significa Salvador, e hoje Jesus tem salvação para o teu casamento, para a tua área física, emocional, sentimental. Deus tem salvação hoje. Deus tem salvação. Receba essa palavra.